Quem entrou agora, 7 horas. Eu silencio o telefone para não tocar. Vamos lá. Bom dia, 7 horas do dia 22 de março de 2025. Estamos em 90 dias de advento. Com muita alegria, hoje o capítulo 57. Para e pensa. Nossa querida Maria Teresa se voluntariou para comentar suas impressões deste capítulo. E para darmos as boas-vindas ao nosso dia de sábado, vamos juntos nos dar as mãos em oração. Hoje a nossa oração é a oração de gratidão. Obrigado, Jesus, porque hoje eu vejo todas as oportunidades de trabalho em minha vida. Vejo tudo que preciso modificar e conquistar em meu íntimo. Vejo os espíritos amigos que me sustentam e que me amam. Vejo os irmãos de caminhada, a minha família, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa, o meu próximo mais próximo, os meus pais, e agradeço por sustentarem o meu edifício dessa encarnação. Que nesse sábado eu tenha gratidão como palavra e sentimento à frente da minha caminhada. Graças a Deus, que assim seja. Maria Teresa, querida, nos conte da onde você fala, como chegou até o Instituto Ser, como chegou até os 90 dias e como foi para você a reflexão deste capítulo de hoje. Bom dia, eu estou em Petrópolis, nós estamos de mudança para o Rio, justamente hoje é o dia da mudança. Então é um dia assim, de renovação, né? E eu cheguei através das palestras do professor Haroldo Dutra, já assistia às lives do Divaldo Franco. Quando eu me mudei para cá, a minha vizinha já era espírita, e a primeira coisa que ela me deu de boas-vindas foi um livro espírita do Divaldo Franco. E aí comecei a seguir, ler os livros que eram aconselhados, né, durante as palestras, e assim fui. Estudei Gênesis, tudo. E aí fui seguindo, participando dos grupos agora, estou muito feliz por isso. E justamente por hoje, né, que você fez a homenagem da gratidão pelo dia de hoje, a minha camiseta que eu comprei para poder fazer hoje a live está escrito gratidão. Não, as coisas não são coincidência, né? E o meu capítulo de hoje é o capítulo 57, chamado Para e Pensa. Então, vamos lá à leitura. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 48. E aí o benfeitor coloca junto a esse versículo: o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga respeito. Capítulo 18, versículo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se há perturbação por ventania gritante, ruge a porta, não te entregues aos pensamentos desordenados
que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Então, nesse primeiro parágrafo, o benfeitor nos aconselha a não nos paralisarmos ou não ficarmos com os pensamentos desordenados frente à perturbação. Parar sempre e pensar. E aí ele prossegue. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda. Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente agrilhoado num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo. Aguilhoado, eu fui procurar no dicionário, ferido com uma vara de ferro afiada perfurante. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a te depreciarem oculta sinceridade, e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito, a feição de barco à matroca, a deriva. Distorceste o raciocínio sob efeito de palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesses o ânimo ferretoado por dardos de fogo e fel. Então, até aqui, o benfeitor nos deu exemplos do que o nosso convívio com o mundo pode nos ferir, nos causar desânimos, desconfortos. E aí ele vem com os conselhos. Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. Aí ele nos leva a pensar que para a gente recuperar a paz, né, a gente vai precisar de reconhecer o que devemos fazer diante das situações para que a gente possa voltar à estrada reta e aí ficar com a consciência tranquila, ficar em paz. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entre em ti mesmo e acende a luz da prece, sempre a prece antes das reflexões, das ações, das atitudes. Reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, vindos de fora, né? Mas se projetarmos, ao tiar da vida, o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. E o benfeitor fala no livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, abre aspas, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Quer dizer, as imagens que a gente projeta para o mundo e também que a gente recebe do mundo, que a gente sintoniza, né? Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, as ilusões, né? E também, por outro lado, através delas, das imagens, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, nesse parágrafo, ele diz exatamente isso, né? Que as compressões exteriores podem nos afetar, mas que se a gente pode refletir, pensar sempre com uma prece, antecipando as nossas as ações,
a gente pode conseguir caminhar no nosso progresso moral, que é o que todos nós aqui desejamos, né? E eu fiz assim um pequeno texto refletindo sobre isso, e eu gostaria de falar agora. Parar e pensar, né? O que é? Essas reflexões, né? Parar e pensar é não ser arrastado pelo automatismo do cotidiano, pela correria do cotidiano, né? Parar e pensar são atitudes que antecedem o nosso agir. Parar e pensar é uma postura diante da vida. Parar e pensar é acender uma luz, onde a escuridão insiste em se fazer presente. Que possamos parar e pensar, que possamos iluminar os caminhos da vida, certos que há um Deus que em todos confia, que nos presenteou com livre-arbítrio, com os sentimentos de compaixão e fraternidade. Essa que foi a mais bela declaração de amor à humanidade. Então, a renovação é a construção do mundo pelo entendimento geral que a planta ela sempre cresce para o alto. Com sua ressurreição, Jesus nos legou a esperança no amanhã. Com a esperança, o otimismo. Com o otimismo, a alegria. Então, a renovação com alegria, otimismo e esperança. E para finalizar aqui a minha fala, eu gostaria de pedir licença para ler um trecho de Maria Dolores, do livro Coração e Vida. Maria Dolores eu gosto muito, porque ela sempre se refere a nós como alma querida, né? Ela é sempre muito terna, muito doce, né? E ela diz então assim, abro aspas, não digas a uma irmã que te sentes inútil. Não existem no amor donativos plebeus. É tão lindo isso, né? Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Fecho aspas. Muito obrigada. Nossa, que lindo! E muito bom, né? Obrigada. Relembrar a nossa alma querida, nos incentivando É, nesse para e pensa. Você pode conduzir a nossa prece de encerramento, Maria Tereza? posso sim. Obrigada. Obrigada pelas reflexões dessa manhã. Obrigada. Senhor Deus, banha em nós esse dia com a luz do seu amor. Que possamos sempre contar com o Senhor, para que a gente possa ter as nossas reflexões antes de cada palavra, de cada gesto e de cada atitude. Banhados pelo seu amor, evitarmos magoar as pessoas, dizer alguma palavra menos nobre, e sim levarmos ao mundo, todos os dias, a alegria, o otimismo e a paz. Que contamos sempre com o seu cajado para nos guiar pelos caminhos para a nossa elevação, o nosso progresso moral, e que essa semente plantada em cada um de nós possa se estender para toda a humanidade. Que assim seja. Que assim seja. Um ótimo sábado para todos nós. Beijo. Gratidão. Obrigada, Tchau, obrigada. meninas. Fiquem com Deus. Bom Obrigada, dia.